Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje, no nosso Diálogos História e Direito, temos a honra de ter a presença da professora Gabriela Sá. A professora é professora da UNEB. Ela tem doutorado em Direito na área de concentração Constituição e Democracia pela Universidade de Brasília, com doutorado sanduíche no Population Studies Center University of Pensilvânia, através do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. Nesse momento, professora Gabriela vai trazer para a gente um tema, que é um tema bastante interessante. Eu, pessoalmente, assim, fiquei muito surpresa, né, com a abordagem feita pela professora. Não vou dar spoiler para vocês, vou situar apenas que nós estaremos na idade, no Império e no Brasil, e vou deixar que a professora traga os elementos para que a gente possa travar esse debate. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Gabriela e agradecendo desde já essa disponibilidade dela estar aqui conosco. Boa noite, vocês me escutam bem? Estamos te escutando super bem. Joia, eu queria agradecer primeiro a professora Adriana pelo convite, uma alegria estar aqui na UFES, ainda aqui virtualmente. Espero que no mundo pós-pandemia, que chegará, que vamos lutar por ele, que a gente possa realizar eventos com diálogos como esse ao vivo. Fico feliz de estar aqui com vocês nesse exercício de lutar contra a morte, de lutar contra a morte do pensamento crítico, de lutar contra a morte da universidade pública, e espero que vocês estejam bem, com saúde, assim como os familiares de cada um de vocês. Como a professora Adriana já adiantou, a minha pesquisa ela é sobre direito e escravidão. Obviamente que para pesquisar direito e escravidão, na perspectiva histórica, eu encontrei algumas dificuldades, alguns desafios. Então, para situar um pouco o meu lugar, como é que eu chego, como é que eu me encontro com essa pesquisa, como é que os diálogos sobre história e direito se dão na minha vida, eu queria fazer uma retrospectiva breve da minha trajetória. Então, eu comecei a pesquisar a história do direito no meu TCC. Porém, eu estudei na Universidade Federal da Bahia, o meu curso de Direito, e não tinha a disciplina de História do Direito, sequer como optativa, simplesmente não existia. Não era, e História do Direito não fazia parte do repertório, não havia menção à História do Direito nos debates, nos congressos, nos eventos que aconteciam na universidade, simplesmente era ausente. E eu, inclusive, a minha pesquisa de TCC originalmente não seria sobre a história do direito. A minha pesquisa de TCC era muito fruto da minha trajetória acadêmica enquanto extensionista. Eu, desde o primeiro semestre da faculdade, eu fui extensionista, integrando o grupo de assessoria jurídica do SAJU, que é o projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia, e a minha pergunta, que orientou o meu interesse da pesquisa do TCC, era, a partir da atuação com os movimentos sociais em Salvador, fica muito explícito a indissociabilidade entre raça, exclusão, opressão social e injustiça. Então, eu me perguntava como numa sociedade capitalista, racista, é possível advogar, é possível lutar ao lado e com aqueles e aquelas historicamente oprimidos. E sendo eu uma mulher negra que desde o meu ensino médio no Cefet, agora é IFBA, né? No Cefet eu já fazia parte do movimento negro, então essa dimensão racial ela sempre foi muito presente.
E a figura de Luiz Gama era um horizonte de representatividade que eu tinha no direito. Eu sempre soube que eu queria me dedicar à docência, à pesquisa, porém eu também nunca tive uma única sequer professora negra na faculdade. Então eu queria ser algo que nem eu sabia que existia, porque eu não encontrava referências daquilo. Então Luiz Gama, de alguma forma, era essa referência distante. E aí, o meu interesse de pesquisa no TCC era justamente me debruçar sobre a história de Luiz Gama por entender que, se na sociedade escravista é possível advogar pela liberdade, é possível advogar em defesa daquelas pessoas escravizadas, indo de encontro à ordem escravista que constitui aquela sociedade, então eu encontrava em Luiz Gama esse elemento de inspiração. Mas não só isso. Ao longo dessa trajetória acadêmica com a extensão, eu já disse que eu sempre quis ser professora e eu sempre fui muito apaixonada e convencida do poder da educação jurídica popular. Então, esse era o meu objetivo. Era também através de Luiz Gama, através do exemplo deste homem que nasce filho de uma mulher negra, que segundo uma carta que ele escreve é Luísa Maim, que é uma rebelde, né, e um homem branco. E ele é escravizado e já depois de adulto, ele aprende a ler de alguma forma autodidata e começa a desenvolver esses estudos jurídicos até se tornar não apenas um rábula, como um dos mais importantes intelectuais, políticos, poetas brasileiros do século XIX. Então, a minha aposta era justamente entender de que forma a educação jurídica popular tem esse poder. Como teve o poder de transformar a vida de Luiz Gama, teria o poder de transformar outros cenários de pessoas que vivenciam injustiças no nosso tempo. E foi estudando sobre Luiz Gama que eu encontrei que ele advogava em defesa de pessoas escravizadas. E aí, esse é o poder da pesquisa. Uma coisa é essa frase genérica: Luiz Gama era um advogado, era um rábula que advogava em defesa das pessoas escravizadas. Mas, com o tempo, eu passei a me perguntar como era isso, né? Direito e defesa, seja em que tempo histórico for, existem leis, existem regras, existe um cenário, existem instituições, existe uma cultura jurídica da época. Então, eu comecei a me interessar por entender esse cenário e, principalmente, quais eram essas ações, quais eram as leis, qual era esse, para usar a linguagem da história social, quais eram essas brechas que ele encontrava no ordenamento jurídico da época para conseguir atuar na defesa dessas pessoas. E é aí, então, que eu encontro as ações de liberdade, que eram justamente ações cíveis previstas nas ordenações filipinas, que eram as leis de Portugal, porque vocês devem, eu não sei em que semestre vocês estão, eu esqueci de perguntar, a maioria de vocês, eu esqueci de perguntar isso, mas eu não sei se vocês já fizeram direito civil, né? Mas o Brasil, terceiro, tá certo, obrigada, gente, pela informação. Mas vocês devem saber que o primeiro Código Civil brasileiro ele só vai surgir já no século XX. Então, durante todo o século XIX, o Brasil não tinha um Código Civil próprio. Então, as ações de liberdade eram ações cíveis previstas nessas ordenações portuguesas que permitiam o direito de que as pessoas fossem à justiça reivindicar a sua liberdade a partir de fundamentos jurídicos. Sejam esses fundamentos jurídicos as leis, por exemplo, a gente vai encontrar ações de liberdade baseadas nas leis de proibição ao tráfico, tanto a lei de 1831, tanto a lei de 1850. Ora, a pessoa vai à justiça e vai afirmar que ela entrou no Brasil, que ela foi sequestrada, que ela ingressou no Brasil mediante tráfico, logo de forma ilícita, e ela tem o direito à liberdade. Outras pessoas buscam a justiça para reivindicar que elas já foram alforriadas, mas que por razões da vida, por razões dessa cumplicidade que existe na sociedade escravista, a carta de alforria delas foi extraviada,
ou nunca chegou ao conhecimento delas, enfim, são múltiplas as possibilidades de argumentação nas ações de liberdade. Então, lendo sobre essas ações de liberdade, foi se abrindo esse campo da história do direito, até então desconhecido e que nunca me foi apresentado, que me foi apresentado por Luiz Gama. E indo mais além, eu comecei a ler a história. O campo da história já pesquisa ações de liberdade há muito tempo. Os arquivos públicos estão repletos no Brasil inteiro de ações de liberdade. Então, exemplo dessas pesquisas que eu lia, que foi esse tipo de estudo, me exigiu essa pesquisa interdisciplinar. Eu não tinha como eu construir uma pesquisa da forma como eu estava pensando sem esse apoio, principalmente da história, mas também da sociologia. Então, eu precisava ver uma ação de liberdade, eu precisava entender se elas existem, né? E acreditando que estamos aqui para construir direito novo, e principalmente direito novo que narre histórias não contadas, principalmente direito novo que rompa com os parâmetros eurocêntricos, com os parâmetros romanistas. Durante muito tempo vigorou no Brasil, nas faculdades onde existia a história do direito no currículo, que história do direito era sinônimo de história do direito romano e se desprezava a história do direito no Brasil, considerando que era um mero apêndice da história de Portugal, da história do direito de Portugal ou da história do direito romano. E assim eu ingressei nesse mundo das pesquisas com as fontes primárias, que eram justamente esses arquivos das ações de liberdade disponíveis na época no Arquivo Público do Estado da Bahia. E eu me apaixonei e descobri que eu amo, que eu nasci para fazer aquilo, e aquilo deu um outro sentido para a minha vida, e a partir desse momento a minha pesquisa ela mudou de rumo, e eu passei a focar especificamente nessas ações de liberdade. Então, Luiz Gama, ele continuou como alguém que ajuizava ações de liberdade, mas a função dele foi me conduzir pelo corredor da ancestralidade histórica para me apresentar a essas possibilidades de pessoas escravizadas indo à justiça demandar direitos. E aí, de entrada, e isso eu já trago no meu TCC, aquilo foi muito revolucionário, porque é o que se narra tanto na história tradicional como o pouco que se fala sobre escravidão na história do direito mais tradicional, e eu estou falando aqui, né, de mais de uma década atrás, era toda forma de resistência da população negra escravizada, quando era reconhecida, era colocada apenas em termos muito específicos e reducionistas. Então, as únicas possibilidades de resistência da população escravizada estavam vinculadas às possibilidades de revolta, de fuga, de vingança contra o seu feitor, contra o seu proprietário. E aí, também nessa pesquisa, a partir dessa constatação que essa narrativa que nos contavam acerca do protagonismo, que a gente chama de agência, essa capacidade de agenciar possibilidades de bem viver, possibilidades de melhor viver, e o melhor viver inclui a luta pela justiça. Então, a partir do momento que eu começo a me questionar sobre como era possível a população escravizada se agenciar essas possibilidades de acesso à justiça, eu encontro uma vasta literatura sobre a história da escravidão no Brasil, que, numa perspectiva crítica, vai criticar esse binarismo histórico acerca da figura do sujeito escravizado e da própria história da escravidão, que é uma história da escravidão que reduz a escravidão a uma relação entre um senhor, quase sempre um senhor sádico, como se o proprietário de pessoas escravizadas fosse uma pessoa ruim, né? O proprietário de pessoas escravizadas era um cidadão de bem da colônia, do império, enquanto vigorou a escravidão. Ele ia para a missa, né? Essa cena desse senhor sádico, ela termina afastando um pouco
a realidade do que foi a escravidão, e de alguma forma ela acaba desobrigando esse confronto necessário com a nossa história, esse confronto que vai dar conta de que não foi em vão que o Brasil é o último país da América a abolir a escravidão. Isso quer dizer algo, e esse algo é justamente a força da escravidão no Brasil, a centralidade da escravidão, tanto na ordenação econômica, na geopolítica mundial, como nas relações econômicas e sociais daquele contexto brasileiro naquele século XIX. Então, se de um lado a gente tem essa caricatura desse senhor sádico, do outro lado a gente tem também uma caricatura de um sujeito escravizado, ao qual a história tradicional só lhe oportuniza duas possibilidades. Ou ele é o sujeito escravizado, coitadinho, no tronco, sofrendo, e aí para ficar ainda mais caricato, mais novela e história como entretenimento, ele vai estar no canavial, vai estar tocando lerê ao fundo, ou ele é aquele sujeito escravizado que eu costumo dizer que é o vilão de novela das 8, que está o tempo todo tramando uma fuga, tramando um assassinato do senhor. E nem uma coisa nem outra. Reduzir o sujeito escravizado a um polo que é só passivo e a um polo que é só ativo, é gravíssimo, porque isso reduz a complexidade do que é ser humano, ou seja, isso desumaniza a história do sujeito escravizado. As pessoas escravizadas, assim como nós, quando nos confrontamos com as nossas dificuldades, assim como os sujeitos pobres, miseráveis, oprimidos que passam fome hoje, estamos sim lutando por mudar a nossa condição de vida, mas também estamos alimentando sonhos, alimentamos paixões, temos uma vida, e isso é reconhecer a humanidade da nossa história e, por consequência, da história do direito. Então, trabalhar analisando essa ida dos sujeitos escravizados à justiça possibilita humanizar a história e reorientar essa narrativa, recolocar esse sujeito escravizado no seu lugar de ser humano que também disputava a arena jurídica. Não era fácil, numa sociedade escravista, um sujeito escravizado conseguir agenciar as possibilidades necessárias para que a causa dele fosse representada por um advogado ou por um rábulo. Então, essas foram as questões centrais da minha motivação para essa pesquisa com fontes primárias. Então, eu continuo desenvolvendo escrevo o TCC justamente sobre ações de liberdade, analisando, tentando entender essas ações, e para isso não basta estudar o arquivo das ações em si. Eu, por exemplo, comecei a observar que existem arquivos de jornais da época que ajudam a entender o contexto, da mesma forma hoje, né? Vamos imaginar que vocês hoje se dediquem a fazer uma pesquisa com arquivos da justiça, de qualquer justiça do trabalho, e que sejam arquivos da década de 90. Vocês acreditam que o simples fato de vocês consultarem esses arquivos, né, esses processos arquivados, que já são históricos, que já são fonte primária, e as leis da época, essa simples análise vai dar conta de que vocês entendam o contexto onde aquelas demandas estavam inseridas? Então, quando a gente trabalha com um século tão distante, com um tempo histórico tão distante como é o século XIX, é ainda mais urgente contextualizar aquele texto, contextualizar aquela realidade que aqueles processos nos trazem. E aí existem, por exemplo, os manuais jurídicos que circulavam no Brasil no século XIX. É importante que vocês lembrem, por exemplo, que o surgimento das faculdades de direito no século XIX vai dar toda uma força jurídica para a escravidão. Todos os debates, todas as revistas jurídicas, todos os espaços onde os bacharéis da época discutiam as teses jurídicas dão conta, e esses arquivos também existem, dão conta de como o direito, de fato, estava debruçado para o grande problema central daquela sociedade, que era a escravidão. E a escravidão era um problema central. Isso não é uma afirmação
exagerada. Quando a gente analisa que o Brasil tem uma Constituição em 1824 e um Código Criminal em 1830, isso dá conta dessa urgência, dessa necessidade de controle social. Então, não é em vão que o Brasil se esforça, se esmera para regular as condutas criminosas e tarda até, de fato, organizar um Código Civil próprio. Isso fala muito sobre como a história do direito no Brasil é a história do controle social, é a história de um controle social que é racializado, e isso é incontornável. Falar que os debates jurídicos do século XIX estavam centralizados na escravidão é entender, por exemplo, que a escravidão trouxe para a sociedade brasileira problemas diplomáticos. Na minha dissertação de mestrado, que vai originar o meu livro, que é esse aqui, A Negação da Liberdade e Direito à Escravização Ilegal no Brasil Oitocentista, eu analiso alguns casos de ações criminais, né? E aí, antes de falar desses problemas diplomáticos, eu vou situar um pouco o que é que eu faço nessa pesquisa. Então, voltarei um pouco para a minha escrevivência e depois vamos para as ações, para os problemas diplomáticos do Brasil no século XIX. Então, eu dizia para vocês que eu comecei essa pesquisa em História do Direito com ações cíveis. Mas aí, quanto mais eu li essas ações, mais eu me dava conta de que, ok, a partir do momento que o sujeito escravizado tem a sua demanda atendida, a partir do momento que o libertando, que é o nome que se dá para essa parte quando ingressa numa ação de liberdade, a partir do momento que o libertando tem a sua liberdade reconhecida, o que acontece para outra parte, que é a parte que até então se proclamava como proprietário daquela pessoa, é simplesmente perder a propriedade, ou seja, é um resultado que fica no campo civil. Mas, no primeiro Código Criminal do Império, de 1830, existia uma previsão, um tipo penal, no artigo 179. E esse tipo penal dizia: é crime reduzir à escravidão alguém que se acha em posse de sua liberdade. Em outras palavras, era a previsão do crime de escravização ilegal. E aí, gente, eu peço desculpa a vocês, eu não consigo falar e acompanhar o chat. Então, quando eu terminar de falar, eu dou uma lida em tudo que vocês falaram, senão eu não consigo, ainda não me adequei a essas tecnologias. É sempre um desafio para mim. Então, a partir do momento que eu entro no mestrado, eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, por entender que era um programa de direito que tinha um campo de pesquisa voltado para a história do direito, tinha uma área de concentração em teoria, filosofia e história do direito, e foi para essa linha de pesquisa que eu ingressei para fazer o meu mestrado. Eu iniciei com um projeto que iria dar continuidade a essa análise sobre as ações de liberdade. Porém, a partir do momento que eu fui analisando essas ações, eu percebia que tinha esse silêncio acerca das consequências criminais. Por quê? Porque muitas das pessoas que estavam na justiça demandando a sua liberdade através de ações de liberdade, elas estavam alegando como fundamento o fato de que elas já eram livres, já eram libertas e estavam sendo reescravizadas, ou seja, eram casos de escravização ilegal. E quando esses casos estão na esfera civil, essa dimensão do crime que existe no fato de você manter na escravidão alguém que tem o direito à liberdade, ela não é tocada. Então, com o avanço das pesquisas no primeiro ano do mestrado, eu mudei o meu olhar e não mais pesquisei essas ações cíveis, mas passei a analisar especificamente esse tipo penal previsto no primeiro Código Criminal do Império. E aí a minha pergunta era: numa sociedade escravista, será que este crime ele era de fato aplicado? Quem era a pessoa que, hipoteticamente, poderia ser escravizada naquela sociedade? Quem seria a vítima em potencial daquele crime?
reduzir pessoa livre à escravidão. Então, eu decido por vários fatores, eu estava fazendo um mestrado em Florianópolis, então eu poderia continuar trabalhando com a pesquisa de campo no Arquivo Público do Estado da Bahia, mas por várias razões, algumas das quais eu posso mencionar, eu optei por trabalhar com processos, ações criminais relativas a este crime de reduzir pessoa livre à escravidão, ou seja, ações onde pessoas que estavam escravizadas iam à justiça através de advogados, de rábulas, e demandavam a punição, a criminalização daquele suposto proprietário nos termos do artigo 179. E aí também apresentava inúmeros fundamentos que dariam conta de que aquela situação de escravidão que aquele sujeito estava experimentando era ilegal. E por que o Rio Grande do Sul? Primeiro, porque o Rio Grande do Sul tinha um arquivo extremamente organizado e trabalhar com arquivos, trabalhar com fonte primária, é se confrontar com o descaso da sociedade brasileira com a nossa memória, com a nossa história. É muito difícil, muito precária, muitas vezes, a situação dos arquivos, e não só dos arquivos. O incêndio, a queima do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que vocês devem lembrar que aconteceu, acredito que em 2017, 2018, dá conta dessa precariedade, desse descaso que temos com a guarda do nosso direito à memória, da nossa história. Então, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul tinha, através de um edital, possibilitado que seu acervo estivesse bastante organizado. Esse era um fator, era mais perto de Florianópolis, e um fator também muito importante era o fato de ser eu, Gabriela, uma mulher negra baiana, fazendo mestrado em Florianópolis. Era muito comum, eu via isso, as pessoas expressavam que elas acreditassem que eu só tinha capacidade de estar ali, a despeito de eu ter sido aprovada em primeiro lugar na seleção de mestrado, ou seja, a despeito do cumprimento com excelência dos requisitos formais, parecia óbvio que eu, sendo Gabriela baiana, eu só poderia pesquisar escravidão e escravidão na Bahia. Então, a opção por pesquisar no Rio Grande do Sul foi também uma espécie de, ok, vocês vão ver, né? E essa é uma fala, né, que é da minha escrevivência. O feminismo negro nos indica, nos ensina e nos orienta que as nossas experiências são políticas. E nós, pessoas negras, quando entramos na universidade, muitas vezes o racismo epistêmico que impera na universidade tenta nos colocar no lugar da experiência. Então, as outras pessoas têm objetos de pesquisa, as outras pessoas fazem ciência. O que um intelectual negro faz na universidade é militância, é narrar a si mesmo. Então, foi também uma forma de dizer, não, eu vou falar a história de vocês, né? As injustiças históricas que vocês não contam, as histórias não contadas. Então, para mim, teve também esse caráter reparatório e de afirmação diante do racismo que eu experimentei cotidianamente por 2 anos na Faculdade de Direito, no programa da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, um outro fator ainda para trabalhar com o Rio Grande do Sul é o fato da fronteira. Então, lembremos, o Brasil é o último país da América a abolir a escravidão, o que significa que os países vizinhos, a partir mais ou menos ali da metade de 1850, metade do século XIX, as fronteiras do Brasil eram de países onde a escravidão já tinha sido abolida, como é o caso do Uruguai. E o trabalhar com ações do Rio Grande do Sul me dava ainda essa oportunidade de perceber, e isso, os estudos acerca desse crime de reduzir pessoa livre à escravidão já apontavam para casos de pessoas negras do Uruguai, libertas, livres, que eram sequestradas para o Brasil para serem escravizadas. Ou seja, com o fim da escravidão no Uruguai e o aumento da repressão ao tráfico de pessoas escravizadas no Brasil, principalmente depois das leis de 1831, 1850, ganha força
essa prática de recrutar desse tráfico interfronteiriço, desse tráfico, por exemplo, na minha pesquisa eu encontro, e está aqui no livro, eu encontro casos, e aí, é um caso isolado, são 2 casos isolados. Não, não são casos isolados. Era uma rede. A professora Keila Drinberg, do Rio de Janeiro, ela está fazendo uma pesquisa ampla sobre essa rede de escravização ilegal na fronteira. Então, os casos que eu encontro, por exemplo, era possível bebês. Então, um bebê negro uruguaio, ele era trazido para o Brasil, e eu encontro, e aí, né, a gente continuar conversando sobre a importância da diversidade de fontes para a história do direito. Então, analisando os relatórios do Ministério da Justiça, né? Então, o chefe de polícia de Porto Alegre precisava mandar relatórios periódicos para o Ministério da Justiça, dando conta dos crimes que eram cometidos ali, do funcionamento da justiça. E em um desses relatórios há essa constatação, há essa denúncia de que padres, párocos locais brasileiros estavam na fronteira coadunados com essa prática de escravização ilegal de cidadãos uruguaios. Como eles faziam? Eles batizavam bebês negros uruguaios como se fossem crianças escravizadas brasileiras. E aí essa certidão de batismo era esse documento ilegal que tentava legalizar essa entrada dessas crianças. Existem outros casos de pessoas que eram, por exemplo, peões, né? Pessoas que eram libertas, mas que continuavam trabalhando como peões com seus patrões e precisavam estar nesse trânsito de ir e vir. E numa dessas ocasiões acabou sendo ludibriado, acabou ficando, enfim. São amplas as possibilidades. Mas antes de eu seguir, eu li aqui, porque apareceu, que alguém colocou lei para inglês ver. Eu sou uma pessoa que não permito que a gente continue afirmando essa lei para inglês ver. E por quê? Pensar que as leis de proibição ao tráfico são lei para inglês ver é desprezar justamente isso que eu estou trazendo, que foi justamente com base nessas leis que a população escravizada ajuizou ações cíveis, ajuizou ações criminais, ou seja, o fato de que as leis de 1831 e as leis de 1850 não tenham tido a força necessária para cumprir a sua função última, que era impedir a entrada de africanos para a escravidão no Brasil através do tráfico, não quer dizer que essas leis não tiveram importância. Então, dizer que são leis para inglês ver é grave, e isso é um lugar comum que se colocou nas nossas narrativas sobre a história da escravidão. E, mais uma vez, eu convoco a gente a pensar, como eu disse, Desgama defendia escravizados, mas como? Essa lei era uma lei para inglês ver, mas como? Será que a gente muitas vezes não aceita essas verdades e não procura entender? Outro fator, né? Quando eu digo que a escravidão era um problema diplomático para o Brasil no século XIX, o Brasil resistiu bravamente contra o fim da escravidão frente às potências da época, frente à Inglaterra. Então, falar que era uma lei para inglês ver diminui e deixa de dar ênfase a essa soberania que o Brasil teve. O Brasil só conseguiu manter a escravidão por muito tempo no Brasil, como foi o caso de levar até 1888, justamente por essa força interna, e isso é indício de soberania. Então, afirmar que o Brasil aprovou lei para inglês ver pode dar uma dimensão equivocada, pode apequenar o protagonismo do Brasil no cenário escravista. Então, são fatores que eu considero extremamente relevantes da gente pensar. E quando a gente pensa em leis, lato sensu, em qualquer época que seja, o fato, qual é a lei que, de fato, ela consegue findar a conduta ilegal que ela visa a coibir? Então, é muito importante que a gente perceba que, através dessa agência, através desse uso reiterado dessas leis pela população escravizada, a gente consegue perceber, ok, pode-se até dizer, né, pode-se até argumentar, interpretar que foram leis que foram editadas
a partir das pressões inglesas pelo fim da escravidão. Mas se foi lei feita para inglês ver, foi também lei que só surgiu como todo fenômeno jurídico a partir de muita luta, considerando a força da escravidão no Brasil, não foi fácil, não foi simplesmente uma ordem externa que fez o Brasil promulgar essas leis. Cotidianamente, a resistência da população escravizada, o aumento do movimento abolicionista, principalmente através das pessoas escravizadas, foi o que possibilitou o surgimento de todas essas leis que fazem o que a gente chama de abolição gradual da escravidão. Então, se essas leis de 1131, principalmente, que se fala lei para inglês ver, foi lei para inglês ver, ela foi também lei para escravizado utilizar. E eu acredito que a nossa história ganha muito mais se a gente se debruça para essa dimensão. Então, deixo aqui o meu recado sobre isso, mas tá. Então, voltando para ainda essas questões diplomáticas, né? E aí, falando um pouco, gente, eu não sei até que horas, professora Adriana, qual é o limite, qual é a programação aqui da gente, hein? Olá, professora. A gente encerra às 8h30. Aí seria bom a gente ter um tempo para a gente poder fazer o nosso debate. Muito obrigada, fica à vontade. Certo. Então, é só para a gente continuar um pouco essa análise dessa força da escravidão, inclusive gerando problemas diplomáticos. E reivindicando um pouco as fontes pelas quais eu falo, né, que é reducionismo afirmar que são leis apenas para inglês ver. Existe também muitos arquivos que vão dar conta de toda essa guerra, de disputa, de mar é território nacional, políticos brasileiros do século XIX, nos seus debates, nos seus pronunciamentos, dizendo que os ingleses eram verdadeiros piratas que estavam fiscalizando o mar brasileiro, que estavam influenciando na soberania nacional, e o Brasil já era um país independente e precisava se afirmar como tal e ter soberania nas suas águas. Ou seja, a Inglaterra estava sitiando com navios a costa brasileira para impedir, para coibir a entrada de pessoas escravizadas, e isso é um problema diplomático. Do mesmo modo que o fato de eu trabalhar com ações da fronteira, por exemplo, um dos casos que eu analiso no livro é justamente de um cidadão uruguaio que ele só consegue a liberdade, a denúncia do caso dele, de que ele está ilegalmente reduzido à escravidão, é feita pelo vice-cônsul do Uruguai. Então, o vice-cônsul do Uruguai vem para a justiça dizer: devolva o nosso cidadão. Tem um cidadão uruguaio livre que está escravizado ilegalmente no Brasil. Devolva o nosso cidadão, né? Ou seja, é um vice-cônsul que está indo para o país vizinho exigir a liberdade de um cidadão seu que está ilegalmente escravizado. Então, isso não é um detalhe, né? É tudo isso, e aqui a gente deveria, na verdade, ter só um semestre só para estudar a fundo história do direito no Brasil. Então, avançando um pouco, e quem eram essas pessoas que eram ilegalmente escravizadas, né? Seguindo aí essa linha de como esse crime era aplicado, quem eram essas pessoas? E aí, o que é que eu encontro? Obviamente, né, eu incentivo vocês a lerem o livro, mas já vou dar um spoiler óbvio de que foram muito considerando o nível de ilegalidade, o nível de pessoas que estavam legalmente escravizadas foi extremamente pequeno, o número de pessoas que, de fato, foram punidas pelo crime de reduzir pessoa livre à escravidão. E isso se dá a diversos fatores. Sidney Chalub, que é um historiador da escravidão, ele costuma dizer que no século XIX vigorava um direito
um direito costumeiro dos senhores se alegarem proprietários. Então, por exemplo, quando a gente pensa no século XIX, nos anúncios de pessoas escravizadas fugidas, ninguém vai bater na porta do senhor e dizer, eu vi esse anúncio aqui, você está buscando o negro tal, de estatura tal, de idade tal, sem dentes na frente, manco, eu quero ir atrás dele para ganhar recompensa, mas me prove que você é o proprietário dele. Isso não acontecia. Né? Então, esse direito costumeiro dos senhores se dizerem proprietários, isso era a regra. E é isso que eu encontro na minha pesquisa. Se de um lado a gente tem essa facilidade dessa conivência, dessa prerrogativa senhorial, Rafael, exatamente, do outro lado a gente tem a máxima de que todo preto é escravizado até que se prove o contrário. Então, o que é que eu encontro? Existe, a historiografia da escravidão, ela trabalha com a ideia de precariedade da liberdade. E isso é um problema, porque o direito analisa muitas vezes a alforria como a solução, a alforria como sinônimo de liberdade. A alforria é uma medida legal. Gente, vamos pensar, nós sabemos que leis, que sentenças, que para que a realidade social seja alterada por lei, isso não se dá da noite para o dia. Então, muitas vezes, a alforria não simbolizava a ruptura do sistema de trabalho forçado e de privação de liberdade daquela pessoa, principalmente aquelas pessoas que não tinham a rede social de apoio, aquelas pessoas, por exemplo, que não tinham padrinhos, que não tinham famílias, que não... É muito importante considerar também a existência que a agência das pessoas escravizadas possibilitava esse aspecto de criar laços para além da família biológica, essas noções de família estendida. Então, pessoas negras sem rede social, que sejam libertas, elas tinham sim, elas gozavam dessa precariedade da liberdade. Tem um conto de Machado de Assis chamado Pai contra Mãe, e eu uso esse conto também no meu livro, depois vocês leiam, e é um conto que ele menciona que era um sujeito, Cândido Neves, que vivia de capturar escravos fugidos para conseguir a recompensa. E aí Machado de Assis coloca, e às vezes acontecia dele capturar um negro liberto por engano, como se fosse um negro escravizado. Então, analisando esse contexto, o que é que se encontra? Que a vítima desse crime de reduzir pessoa livre à escravidão só poderia ser uma pessoa negra. Pessoas brancas não eram escravizadas na sociedade escravista. E como eu posso afirmar isso? Inclusive, pessoas negras, pessoas escravizadas que, por conta dos estupros, das violências que eram cometidas contra as mulheres escravizadas, pessoas que nasciam com a pele mais clara e estavam escravizadas, essas pessoas eram as preferidas, por exemplo, para momentos solenes, datas comemorativas cristãs. Era muito comum que em datas cristãs se fizessem espetáculos de alforria, né? Era o extremo da piedade daqueles homens, daquelas senhoras, daquelas crianças, daqueles velhinhos de bem da sociedade escravista, era libertar pessoas escravizadas em festas cristãs. E sempre eram preferidas essas pessoas de pele mais clara. Tem uma fonte que vai dizer que um padre, ele estimula, ele pede que a sociedade opte por estimular as relações entre pessoas retintas, pessoas escravizadas retintas, com pessoas escravizadas mais claras, porque senão vai chegar um tempo, se fosse clareando a população escravizada, ele diz, o padre, vai chegar um tempo que teremos caras escravas tão humanas quanto as nossas. Então, isso fala muito sobre esse lugar da escravidão. O caso da escravizaura, é literatura, mas eu encontro também uma notícia de jornal celebrando que uma mulher escravizada compareceu
a uma instituição pública qualquer com a sua senhora. E chegando lá, as pessoas ficaram estarrecidas, porque aquela jovem escravizada parecia uma moça da boa sociedade. Que absurdo aquela moça, quase um anjo de candura, estar escravizada. Então, rapidamente, todas as pessoas daquele lugar se cotizaram, se uniram, fizeram uma vaquinha para pagar a alforria daquela moça, porque ela era uma moça de pele muito clara. Então, é indissociável a relação entre hierarquização racial e escravidão. Ser negro no Brasil era viver a precariedade da experiência da liberdade. Analisando essas ações de reduzir pessoa livre à escravidão, onde eu já adiantei para vocês que quase sempre vigorava essa cumplicidade da sociedade escravista da época, mas uma pesquisadora em Minas Gerais, ela vai encontrar que nos casos onde a pessoa que estava demandando a liberdade, alegando a escravização ilegal, nos casos em que essa pessoa tinha pele mais clara, a ela era concedida a liberdade, a ela era dado o benefício da dúvida. Então, em linhas gerais, quando eu provoco nesse artigo que a professora Adriana mencionou, e que é um capítulo do livro, qual é a cor do crime de reduzir pessoa livre à escravidão, eu estou apontando para um crime onde, dentro de um ordenamento jurídico, onde um dos grandes objetivos é o controle social da população negra, o fortalecimento do direito de propriedade, aquele era o único artigo onde a pessoa negra era a vítima, né? E, obviamente, que esse artigo ser levado a cabo era ir de encontro ao direito costumeiro dos senhores. E aí eu encerro para a gente começar o debate. Tem uma notícia que eu encontro no Jornal de Porto Alegre, que fala que um sujeito disparou tiros contra um juiz. E por que ele fez isso? Porque o juiz havia condenado este sujeito pelo crime de reduzir pessoa livre à escravidão. Então, vejam vocês, um juiz que ousou aplicar a lei, o condenado se achou no direito de ir para a porta do lugar onde o juiz estava, né? Eu ia dizer o fórum, mas não era o fórum, e atirar contra esse sujeito. Então, tudo isso mostra que, quando a gente fala que o racismo na sociedade brasileira, ele é antigo, ele tem raízes profundas, e ele está completamente impregnado na nossa cultura jurídica, é sobre tudo isso. Então, essa pesquisa acerca da escravização ilegal, ela dá conta de como, sim, a escravidão foi uma realidade legitimada pelas leis da época. Porém, dentro da escravidão aconteciam inúmeras ilegalidades, inúmeros abusos do próprio direito de propriedade e inúmeros abusos do direito de liberdade dessas pessoas. Então, a minha proposta é que a gente se debruce para estudar a história da liberdade. E é isso que esse encontro com essas ações criminais, com essas ações cíveis ajuizadas pelas pessoas escravizadas, pode nos trazer de novidade para que a gente consiga reescrever a história do direito a partir dessa análise da agência da população negra na luta pela liberdade e por justiça. Obrigada, gente. Fico aqui disponível para o debate. Professora Gabriela, muito obrigada. Esse enfoque de olhar a história a partir da liberdade é bastante interessante, porque a gente percebe toda a dimensão sob o ponto de vista da insurgência e não da conformação. A gente vai iniciar agora nossos debates, a gente agradece assim, imensamente esse rico aprendizado que a gente teve aqui junto com você. Muito obrigada.